Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 13, analisando o capítulo 4, chamado Estudando o Cérebro. No último estudo nós acompanhávamos as explicações de Calderaro a André Luiz sobre a dinâmica do cérebro no plano físico e no plano espiritual, e como as relações do obsessor e do obsidiado que estão sendo analisados, acompanhados, interferem na condição psíquica de cada um deles. No finalzinho do último estudo, nós verificamos que Calderaro deu um passe no obsidiado, ou seja, naquele que está encarnado, sofrendo, doente no leito, e ele desdobrou-se pelo sono, deixando, portanto, o seu corpo físico e despertando no mundo espiritual. Vimos que o seu algoz, o seu perseguidor, está sentado ao leito, está sentado na cama, numa das extremidades, e isso fez com que o obsidiado tivesse pavor, se assustasse com a presença do seu inimigo no plano espiritual. André Luiz diz então que esperava de Calderaro a doutrinação. Ele esperava que Calderaro começasse a dar lições para os dois. Porque os dois não viam nem André Luiz, nem Calderaro. Eles não conseguiam enxergá-los porque nós já falamos disso, da questão da sintonia. Então, André Luiz diz que esperava de Calderaro a doutrinação, mas Calderaro ficou em silêncio. André Luiz, então, não se contendo, como sempre, perguntou: por que não os socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia aflito a André Luiz, enquanto o perseguidor se erguia mais agressivo. Por que não parar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Perguntou André Luiz. Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? Então André Luiz queria ajudar o obsidiado, o espírito encarnado, mas que agora estava em desdobramento pelo sono físico. André queria impedir a ação do obsessor. Calderaro ouviu André Luiz, sereno, e respondeu: falaríamos em vão, André. Vejam que a espiritualidade superior sabe o momento de falar, sabe o momento de doutrinar, de dialogar com os espíritos. Calderaro sabia que era inútil falar naquele momento, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Vejam que o requisito para dialogar é amar como se fosse um filho ou um irmão. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados, dois infelizes e nada mais. Olha como é difícil cultivar o sentimento verdadeiro de amor ao próximo. Calderaro, que é mentor de André Luiz, é um espírito iluminado. Ele não tinha condições ainda de amar verdadeiramente aqueles dois. Os dois não passavam de infelizes para eles. Damos-lhes, no momento, o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições no domínio do conhecimento. Então, a ajuda deles seria para aliviar as dores, seria para interferir no plano físico dos seus corpos ou no campo perispirítico dos seus corpos astrais, limpando o ambiente, acalmando eles, mas a doutrinação em si não era possível, porque faltava ainda a virtude verdadeira do amor. Calderaro então olhou para a grande porta próxima e acentuou: a providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Então eles chamaram alguém que sabe verdadeiramente amar, a irmã Cipriana.
Mais alguns instantes, durante os quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas, o prestimoso mentor prosseguiu: Lembras-te de Pursegur? Sim, disse André Luiz, recordava-me de modo vago. Ele lembrava de uma figura, vendo os dois digladiando, discutindo. Fez-se em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando estudos que levaram a efeito sobre certas realizações de Charcot. Então, eles estão se referindo, né, a um estudioso, a Charcot, médico e cientista francês, em que essa figura francesa veio à mente de André Luiz. Não podia, entretanto, especificar particularidades, ele não se recordava exatamente de quem era aquela pessoa, citada por Calderaro. Porquanto a psiquiatria não fora meu campo direto de trabalho na medicina. Quem é estudioso da psiquiatria talvez vá saber, vá se recordar quem é essa figura nos estudos de Charcot. Calderaro, então, respondeu: Pursegur, que eu acredito que é essa a pronúncia, foi dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador em que era possível conversar com o paciente noutro estado consciencial que não o comum. Então vejam que Calderaro começa a explicar a ação de um dos primeiros pesquisadores do sonambulismo, em que dialogava com o paciente num estado de sono, não no estado de vigília. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela, surgia nova terapêutica para tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Olha que interessante. Para os espíritos, o fenômeno de dialogar com os pacientes enquanto eles estão dormindo é corriqueiro. Por quê? Porque no plano espiritual, o paciente, o indivíduo, pelo sono, desperta no plano astral, desperta no plano espiritual. Então esse diálogo é corriqueiro, é o dia a dia dos espíritos. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. Quantas vezes nós não adormecemos para tratar de assuntos da alma? Quantos de nós já não fomos recolhidos nessa energia, nessa influência magnética e dormimos para nos encontrarmos com os nossos amigos espirituais? Todos os dias isso acontece, o tempo inteiro. E por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a estes nossos amigos? Pergunta André Luiz. Por que não conversar com eles naquele momento? André Luiz insistiu, ansioso, observando os infelizes brigando, trocando insultos e acusações. Calderaro responde: porque, se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Mais uma frase para emoldurar, colocar no centro espírita, colocar na parede. Se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Por isso Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso Jesus destacava a importância de amar, de fazer pelo outro o que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Porque não adianta instruir sem amar. Jesus instruía e amava. E ensinou que isso é necessário. Só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Então vejam que o conhecimento é necessário, é importante, ele briga, ele trata dos efeitos. Mas só o amor cuida das causas, só o amor resolve, cura, resolve os problemas, as discussões, as contendas e cura o indivíduo por dentro. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. A ajuda de André Luiz e Calderaro iria auxiliar por um tempo. Não seria definitivo, seria temporário. Só alguém que ama de verdade resolve em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos
sem saber amar. Ele repete que os dois somente conhecem, têm o intelecto, têm o conhecimento, mas não amam de verdade. Nesse momento, alguém assomou à porta de entrada. Oh, diz André Luiz, era uma sublime mulher revelando idade madura. Nos olhos esplendia-lhe brilho meigo e enternecedor. Curvei-me comovido e respeitoso. Vejam como a irmã Cipriana é elevada. André Luiz curvou-se imediatamente diante da sua grandeza espiritual. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido: é a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. Que bonito, hein? Imagine conviver com a irmã Cipriana, imagine conversar com ela, imagine dar um abraço na irmã Cipriana. Mais elevada que Calderaro, mais elevada que André Luiz, logicamente. Ela é portadora do divino amor fraternal. Vejamos então no capítulo 5, chamado O Poder do Amor, como a irmã Cipriana vai demonstrar o que é verdadeiramente amar. André Luiz inicia o capítulo 5 dizendo: a mensageira aproximou-se e saudou-nos. Calderaro apresentou-me atenciosamente. Fixou ela o triste quadro e disse ao assistente: felicito-o pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos infortunados irmãos. Agora atacaremos a parte final do serviço, convictos do êxito. Então ela elogia o trabalho de Calderaro e diz que naquela noite, naquele momento, aquela briga iria se resolver. Ela tinha certeza disso. Meu esforço, acrescentou Calderaro humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. Como sempre, a humildade, desses espíritos. Mesmo que tenha ajudado, ele diminuiu o seu próprio trabalho, dizendo que era apenas preparativos para a chegada da irmã Cipriana. Ela então sorriu afável e observou: como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Demonstrando então que toda atividade é importante. Aquela que começa, aquela que termina, aquela que permanece agindo e trabalhando, nos pequenos e nos maiores detalhes. Ó irmã, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode sempre. Então ele destaca mais uma vez, que é preciso amar para curar. O conhecimento não é suficiente, ele é importante, mas não é suficiente para resolver os maiores problemas, os maiores ódios e perseguições. Singular expressão então estampou-se na fisionomia da emissária Cipriana, como se as referências lhe ferissem fundo a modéstia natural. Ocultando os méritos que lhe eram próprios, considerou: sabe o divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização que me atribuí. Então imaginem, hein? Se irmã Cipriana é tão elevada e se considera ainda tão distante, que somos nós, não é? Mas na sua humildade ela diz que ainda está distante do que ela almeja. Sou frágil e imperfeita e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, acrescentou: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Porque se irmã Cipriana é elevada, Jesus é muito mais. Ela trabalha para Ele, todos nós trabalhamos para o Cristo, nas atividades de caridade, de assistência. Espero, disse ela, que os amigos se mantenham apostos, efetuando a maior porção do serviço, porque quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Mais uma vez, as obras de André Luiz demonstram que só o amor de mãe consegue curar na terra. É o amor que a gente conhece de mais elevado na terra, é o amor materno, é o coração materno que pode oferecer. Então ela pediu a ajuda deles e disse que a contribuição dela era o básico de um coração materno. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração.
que estaria pedindo às forças superiores ali, diante de nós, aquela mulher de extraordinária expressão. André Luiz ficou curioso para saber o que a irmã Cipriana estava pedindo em oração, o que ela estava mentalizando. Sentia-lhe enlevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A prece, em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder. Porquanto em breve suave luz descia do alto sobre a sua fronte venerável. Como sempre, a espiritualidade superior respondendo às nossas rogativas. Em todas as obras que estudamos, vemos os espíritos orando e uma resposta vindo do alto. Uma luz que desce do alto, pétalas de rosas, energias salutares, pontos de luz, sempre vêm em resposta. Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela. Os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam-na toda. Olha só que visão, hein? André Luiz viu a transfiguração de irmã Cipriana, na sua beleza, na sua elevação moral, depois de sintonizar com as paragens superiores. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-se-lhe no ser. Então, além de atender, a espiritualidade manda essas energias que são salutares para quem está orando também. Escoados alguns momentos, circundava-a refulgente halo, ou seja, ela estava cercada por luz, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos efluíam irradiações de frouxa e suave luz que não me terrificava a retina surpresa. Então, mais uma vez, a gente vê, que é uma luz que não dói aos olhos, que não machuca a visão. É uma luz suave, mas muito forte, presente. Estava Cipriana formosa, radiante, qual se for a materialização da Madonna de Murillo, que é uma obra de arte, Um pintor espanhol que reproduziu na tela essa visão lindíssima da mãe na milagrosa aparição. Então André Luiz comparava a figura de Cipriana a uma obra de arte, que retratava nessa obra desse pintor a sua santidade, a sua beleza. Perante a sua personalidade transfigurada, quase me prosternei. André Luiz quase caiu ao chão ajoelhado diante daquela visão. Tal a comoção daquele minuto inesquecível. Nenhum olhar nos dirigiu, quiçá por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Então são esses os espíritos superiores, que têm contato direto com a divindade, com as paragens superiores do além, e são muito simples, muito humildes. Ela não olhou para André Luiz para não demonstrar sua grandeza espiritual. Estendeu as mãos para os dois infelizes, atingindo-os com seu amoroso magnetismo. André Luiz diz então que notou, assombrado, que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Então, notem o poder de um espírito superior. Ele consegue alterar o campo vibratório de outras pessoas. A gente aprende no Espiritismo que cada um tem que elevar o seu pensamento, melhorar a sua sintonia espiritual para mudar o seu campo vibratório. É um esforço individual. Mas os espíritos superiores conseguem, ainda que temporariamente, alterar o campo vibratório de terceiros, porque são muito elevados, porque amam de verdade. Sentiram-se os dois desfalecer. Com um choque vibratório, eles se sentiram enfraquecidos, oprimidos por uma força que os compelia à quietação, ao silêncio. Entreolharam-se com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível e desconhecida. Eles não entendiam por que sentiram aquela vibração, eles não estavam enxergando Cipriana, mas se aquietaram, porque era uma força irresistível, a força do amor. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquirição, eles estavam confusos.
quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Então Cipriana, com mais um poder, vai fazer com que eles pudessem enxergá-la. Reparei de minha parte que ambos registraram abalo mais forte e indisfarçável. Eles tomaram um choque mesmo, mais forte. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, ou seja, o obsidiado que estava desdobrado, e o perseguidor implacável passaram a nos ver com indescritível assombro. Então, a irmã Cipriana fez com que os dois ampliassem a sua visão espiritual e eles passaram a enxergar André Luiz, Calderaro e Cipriana. Gritaram violentamente, empolgados pela surpresa. Eles tomaram um susto. Olha só. Geralmente a gente toma susto com o espírito, né? Se vê um espírito. O espírito tomou susto porque viu um outro espírito. Porque eles não estavam enxergando e passaram a ver. E por julgar cada um de nós o que vê através do prisma de conhecimentos adquiridos, cuidaram fossem visitados pela excelsa Mãe de Jesus. Definiam o ambiente em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes inculcara, e isso é muito comum. É muito comum as pessoas verem espíritos de luz, espíritos superiores, espíritos elevados e acharem que estão vendo Jesus, Maria, figuras bíblicas. E não tem problema nenhum nisso, não é uma enganação. É porque são seres tão elevados que trazem um amor tão sublime que as pessoas interpretam conforme o seu conhecimento. Então eles acham que estão vendo Maria de Nazaré, o próprio Cristo. Apesar de eu não duvidar que o Cristo sim aparece para pessoas comuns, porque ele não é um popstar, ele não é alguém distante de nós, ele é alguém muito próximo. Muitas das vezes são espíritos elevados, espíritos de luz, e as pessoas, de acordo com a sua crença, com o seu conhecimento, interpretam como se fosse Maria ou o próprio Cristo. O doente, então, ajoelhou-se de repente, dominado por incoercível comoção, e desfez-se em copioso pranto, começou a chorar. É exatamente assim que a gente se comporta diante de um ser de luz. Nos dá vontade de chorar, de ajoelhar. O outro, porém, embora perplexo e abalado, manteve-se ereto, qual se o bendito favor daquela hora não lhe fosse a ele mesmo concedido. Notem o orgulho, hein? O ódio desse espírito, mesmo diante de Cipriana, em que o seu perseguido, o obsidiado, já ajoelhou, ele não ajoelhou, ele não se submeteu à presença de Cipriana, mesmo estando abalado, porque a sua revolta é muito grande. Mãe dos céus, clamou o companheiro hospitalizado, ou seja, o encarnado que estava desdobrado. Mãe dos céus, ele disse, chorando convulsivamente. Como vos dignais de visitar o criminoso que sou eu? Ele achava que estava diante de Maria Santíssima. Sinto vergonha de mim mesmo, sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. Então ele sinceramente orava, pedindo ajuda de Maria, reconhecendo-se que era um sofredor. Havia uma sinceridade imensa, aliada à imensa dor naquelas palavras de angústia e de arrependimento. Então vejam que o obsidiado já estava arrependido, já estava buscando reparação e sair daquela situação. Soluços sufocantes assomaram-lhe a boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Ele não conseguia mais orar porque chorava convulsivamente. Cipriana então se aproximou dele, de olhos faiscantes e úmidos, porque essa é outra característica dos espíritos superiores. Eles realmente sentem empatia, eles realmente se colocam em nosso lugar e choram, condoídos de nossas dores. Tentou elevá-lo, soerguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa. A Cipriana não conseguiu que o espírito deixasse de ficar ajoelhado, de ficar em posição respeitosa a ela.
Certo, a piedosa missionária informara-se de todos os detalhes necessários ao êxito daquela missão, naqueles minutos, porque, envolvendo-o maternalmente, o chamou pelo nome. Então André Luiz percebeu que Cipriana tinha estudado o caso antes, porque sabia o nome deles, e chamou ele pelo nome. Pedro, filho meu, não sou quem julgas, no transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Então a irmã Cipriana se dirige diretamente a ele, que se chama Pedro, o obsidiado, o encarnado que estava desdobrado pelo sono. Pedro, eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu não sou Maria. Sou simplesmente a tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra e sei quanto sofres. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-a através de espesso véu de lágrimas. Imagine que cena linda, né? Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde. Então, de fato, Pedro parecia convertido, parecia sinceramente arrependido. Ele manteve-se em posição humilde. Matei um homem, exclamou, desabafando-se. Sei disso, respondeu Cipriano. Ela sabia que ele havia assassinado alguém. A mensageira afagou então o seu rosto, dizendo isso, e decorridos alguns instantes, em que dividia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, contido pelo respeito à reduzida distância, dirigiu-se ao doente de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo companheiro vingador. Então ela fez carinho no Pedro. O verdugo, o obsessor, ficou em silêncio diante da autoridade moral de Cipriana. Ele ficou em silêncio, observando. Mesmo que ele odiasse aquele homem, mesmo que ele odiasse o Pedro, ele ficou em silêncio. E a irmã Cipriana ainda conversou com Pedro, dizendo: Por que destruíste, Pedro, a vida de teu irmão? Como te julgaste com forças e direito para quebrar a harmonia divina? Então ela está fazendo ele refletir sobre o seu ato. Provavelmente Pedro assassinou esse verdugo, esse obsessor que está ali, de pé. Vamos ver se é isso mesmo, né? Mas ela estava fazendo ele refletir sobre o que ele fez. Deixando perceber que ele ouviu os pensamentos mais íntimos, prosseguiu. Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora. Então vejam, a irmã Cipriana ouviu a resposta de Pedro dentro da cabeça dele, os pensamentos dele. Quando ela perguntou para ele por que ele tinha matado, ele não falou, ele pensou. Ele deve ter pensado assim: eu estava fazendo justiça, era o que era certo. Então ela já respondeu ele, lendo o seu pensamento. Você supunha fazer justiça com as próprias mãos, mas na verdade estava expandindo a cólera. Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida provocando a morte? Olha que pergunta, hein? Serve pra gente hoje, quando a gente muitas vezes justifica matar alguém para defender a honra, para fazer justiça, a gente tem que perguntar: por acaso a morte equilibra a vida? Provocar a morte equilibra a vida? Perguntou Cipriana. Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida? Cipriana deixa muito claro, né, que somente Deus pode ditar sobre a vida ou a morte. Nós não temos esse direito. Nós já falamos aqui, né, sobre a legítima defesa, sobre a proteção da sua vida pelo instinto da preservação, de preservação dos seus entes queridos no momento de perigo. Nós já falamos disso aqui. A irmã Cipriana está dizendo daqueles que não estão atuando em legítima defesa, aqueles que estão buscando matar alguém porque se sentem com a honra ofendida, se sentem na posição de direito em assassinar. Somente Deus pode ditar sobre a vida e a morte. Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Então,
há muito tempo que ele praticava esse crime, não foi somente uma vez. E sempre ele justificava que estava fazendo justiça, que estava cobrando um débito. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro. Então a gente não sabe o que aconteceu na história de Pedro, né? Mas a gente sabe que foi algum drama que envolveu um conhecido, alguém que ele teve algo grave, algo de desavença, e ele acabou matando essa pessoa. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste de teu irmão? Olha como ela cita o trecho bíblico para mostrar que assassinar alguém é como realizar o mesmo ato de Caim, né? Que assassina o próprio irmão. E mesmo que não seja o irmão de sangue, a gente aprende que a humanidade inteira é a nossa família. Então, quando assassinamos alguém, estamos assassinando um irmão também. Tens vivido desarvorado e desditoso, infeliz, de alma agrilhoada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem. Ele ficou preso à vítima dele. Hoje, o Pedro é a vítima, porque ele está obsidiado, mas ele foi o algoz. Quando matou esse perseguidor no passado, ele se algemou a ele, sofrendo, aprendendo que o mal não se coaduna com o bem e que a lei cobra dobrados tributos àquele que se antepõe aos seus ditames sábios e soberanos. Quem não segue, portanto, a lei divina será cobrado disso. Com misericórdia, com amor, com auxílio, sim, mas será cobrado em dobro. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. E isso que acontece quando a gente destrói a paz de alguém. Nós também perdemos a nossa. Suprimiste-lhe o veículo físico, ou seja, assassinou, impediu que a pessoa continuasse fruindo do seu corpo físico. Mas perambulas algemado ao teu, sentindo-o qual pesado fardo. Olha a lei de causa e efeito. Olha a lei da reencarnação. Como ele impediu que alguém vivesse, usufruísse do corpo, agora ele está doente, preso a uma cama. Ele também não consegue usufruir do seu corpo por conta da doença. Olha a lei da reencarnação perfeita agindo. Pedro assassinou alguém e, portanto, impediu que essa pessoa desfrutasse do seu corpo por mais tempo na terra. Agora ele retorna e fica algemado a uma cama, também deixando de desfrutar do seu corpo doente, carregando como um fardo pesado. Cuidavas ministrar o direito a ti mesmo e entortaste o destino. Isso que a gente faz. A gente acha que está no direito, a gente acha que está certo, a gente acha que está agindo com justiça, mas na verdade estamos entortando o nosso destino, imprimindo perigosa curva ao nosso caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Se optássemos pelo bem, nosso caminho seria retilíneo e iluminado. Mas, infelizmente, nós escolhemos as trevas, o caminho tortuoso, e agora estamos tentando retornar ao Pai. Temendo a ti próprio, continuou Cipriana, por te sentires delinquente em toda parte, buscaste refúgio no trabalho atabalhoado e mecanizante. Então, como ele tinha consciência de culpa, ele se refugiou no trabalho excessivo. Trabalhava o tempo todo para ocupar a sua mente. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Então ele tentava suprimir a sua culpa com trabalho e ganhou dinheiro, que é natural. Quanto mais trabalha, a tendência é você ganhar dinheiro. Mas isso não trouxe paz para ele. Alcançaste culminante posição social, se elevou na sociedade, entre os homens, dentro da qual, contudo, te sentes cada vez mais triste e mais desamparado. É por isso que todo mundo já ouviu, né? Riqueza não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. É verdade. Se a pessoa não tem consciência, não tem tranquilidade, não tem paz de consciência, não adianta amealhar tesouros. O tesouro por si só não vai trazer paz de consciência, não vai trazer alegria nem felicidade. É preciso que a consciência esteja em paz.
Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Por que você não orou? Como não te penitenciaste? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito de regeneração? Vejam que essas perguntas de Cipriana nos dá uma lição. Se nós erramos, peçamos perdão. Ajoelhemo-nos diante das nossas vítimas, pedindo perdão, pedindo oportunidade de regeneração. Senão a gente cultiva uma obsessão, uma briga, um ódio que se perpetua nas existências futuras. Diante da consciência de culpa, a gente tem que pedir perdão, reconhecer o nosso erro e pedir para reparar. Preferiste a corrida louca em pós das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso. É assim que a gente geralmente faz. Ao invés de enfrentar o que fizemos, a gente busca subterfúgios, a gente busca fugir, seja pela bebida, seja pelo trabalho excessivo, pela busca da riqueza, pela vaidade, enfim. Pelos inúmeros vícios, a gente tenta ocultar a nossa mente culpada, quando o ideal, o necessário, é enfrentar o que fizemos e reparar o mal, pedindo perdão às nossas vítimas. Aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual te exprobrava o condenável procedimento. Nós já aprendemos no Espiritismo, a consciência culpada é o tribunal. Nós não precisamos de juízes, de aplicadores da lei no além, para cada um. A consciência individual é o próprio tribunal. E Pedro, então, sentia essas acusações dentro da própria consciência. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Então, depois de dar a lição, Cipriano está dizendo, olha, ainda há tempo, sempre há tempo para curar o coração e curar essa consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximas-te da loucura. Então Pedro, encarnado, está sofrendo muito porque está com o corpo doente, está quase enlouquecendo. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina e aqui estamos. Notem que foi a oração de Pedro, então, que trouxe a intervenção de Cipriana. Ela está dizendo, você estava cansado de sofrer, você estava cansado de ter um corpo doente e apelou para a misericórdia divina. Aqui estamos. Vejam que é preciso pedir para obter, é preciso bater na porta para ela se abrir, como ensinou Jesus. Pedro rogou a intervenção de Cipriana, a intervenção do mais alto, e ela atendeu. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito. Eu não estou aqui para te apontar o dedo condenador, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Então a presença dela ali não é para condená-lo, ele já está condenado pela própria consciência. A presença dela era para auxiliar. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Olha que pergunta. Serve para a gente de lição quando a gente condena os outros, quando a gente vê as postagens nas redes sociais e julga a pessoa. Julga quem errou, quem está sendo exposto nas redes sociais ou na vida cotidiana, os vizinhos, enfim, no ambiente de trabalho. Quantas vezes nós julgamos os outros? Cipriana pergunta, quem pode julgar? Quem pode condenar? Depois de passar pela carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra? Olha que reflexão que a gente precisa fazer. Quantas pedras nós atiramos todos os dias nas redes sociais? Na maledicência com o vizinho, falando mal do outro? Atirando pedras, sendo que nós todos somos imperfeitos, não temos pureza nem santidade. Mesmo depois de haver atravessado a fronteira das cinzas do sepulcro, as pessoas continuam condenando, ou seja, pessoas que já desencarnaram, continuam condenando. Cipriana pergunta, quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano?
Por isso nós não podemos julgar ninguém. Nós temos muitos erros. Não, Pedro. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. O fundamento da obra de Deus é amor incomensurável. Encontramo-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Notem que só a palavra recheada de amor é que pode curar de verdade. Só as palavras de Cipriana poderiam fazer Pedro refletir que o amor divino é para restaurar a ordem, é para trazer paz. Oraste e chamaste-nos, abriste a mente à força regenerativa e somos teus irmãos. Ela repete a lição de que para ser atendido a gente precisa pedir, a gente precisa chamar, a gente precisa bater na porta. E os irmãos atendem o nosso pedido, o nosso chamado. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Então, se Cipriana é o espírito de luz hoje, no passado ela também errou. Ela sabe o que é estar nas sombras do erro, do assassínio, da injustiça. Entretanto, estacamos no caminho, renegamos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência. Então, mesmo que ela tenha errado no passado, chegou o momento que ela tomou a decisão. Não, chega. Renego o crime. A gente precisa tomar essa decisão, todos nós. Precisamos falar, renego o crime a partir de hoje. Renego o crime. E aí, se colocar na condição para reparar o erro, ou seja, ressoldar com lágrimas os elos. O que é ressoldar os elos? Aquelas uniões, aquelas pessoas que nós afastamos pelos nossos erros, nós temos que nos unir novamente a elas, ressoldando os elos partidos por nossa imprudência. Irmã Cipriana está descrevendo o caminho que ela fez para chegar nesse estágio de luz que ela se encontra. Ela renegou o crime, ela ressoldou os elos partidos, cultivou perdão e humildade e aprendeu que só o amor salva e constrói para sempre. Percebam que ela diz, ressoldei com lágrimas. Expiação, ela reencarnou junto daqueles que ela fez mal para que essa união fosse restabelecida. Nós estamos na Terra para ressoldar laços, ressoldar elos partidos. Nossos familiares, nossos colegas de trabalho, as pessoas que nós convivemos e que chegam até nós, são elos partidos do passado. E nós estamos aqui para ressoldar. Essas lições aqui, esses estudos são para a gente fazer reflexões na nossa vida. Não é só para a gente ver a historinha que André Luiz está contando. A gente precisa refletir. Nos colocando no lugar do Pedro aí da história. Nos colocando no lugar da irmã Cipriana, que um dia a gente vai chegar no nível dela. Mas para isso, a gente precisa ressoldar os elos partidos hoje, nos nossos irmãos de sangue, nossos irmãos afetivos, nossos pais, nossos filhos, nossos parentes. Não quebrar mais elos e ressoldar os elos do passado. Só o amor constrói para sempre. Lembra-te das tuas próprias necessidades, interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faze novo compromisso perante a divina justiça. Ela está dando o roteiro. E o roteiro envolve a decisão. Para de errar, interrompe a sua marcha de aflição e faz um compromisso. É por isso que eu sempre digo dessa decisão que a gente precisa tomar. A gente precisa tomar a decisão perante a divina justiça, prestar compromisso, como um perito faz num processo, prestando compromisso ao juiz de que vai fazer um bom trabalho. Nós precisamos também prestar compromisso perante a divina justiça. Não vou errar mais. Ainda que erre depois, prestar o compromisso. Se colocar à disposição de expiar as faltas cometidas. Passada a longa pausa, Cipriana abriu os braços maternos e disse ainda, levanta-te e vem a mim. Sou tua mãe espiritual em nome de Deus. Que lindo, hein?
E todos nós temos, tá? Todos nós temos uma mãe espiritual. Temos nossa mãe aqui do plano físico, que também é um ser que nós devemos muito amor. E muitas vezes coincide que a mãe aqui da Terra também é nossa mãe espiritual. Mas, como a lei da reencarnação nos ensina, nós temos várias mães espirituais. Quantas mães tivemos nas nossas sucessivas existências? E se todas nos amam, nós temos várias mães espirituais. A irmã Cipriana se colocava então como mãe espiritual de Pedro. O enfermo, então, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se qual menino. Quem não se comporta como uma criança diante da mãe, não é? Sensibilizando-nos o coração e perguntou: merecerei tamanha graça? Ele que era tão sofredor, que tinha matado alguém, não se sentia digno de ter uma mãe espiritual tão elevada. Como não, filho meu, respondeu ela, o Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti em nome dele, nosso Supremo Senhor. Vejam como Deus atende às nossas rogativas, envia uma mãe espiritual para nos socorrer. Assim dizendo, aconchegou-o ao coração, mas havia tal meiguice naquele amplexo inesperado que outros circunstantes, que não nós, diriam presenciar o reencontro de carinhosa mãe com o filho ausente após longa e cruciante separação. André Luiz está dando a entender que irmã Cipriana foi mãe de Pedro em alguma encarnação, porque o abraço que ela deu parecia que era um reencontro. Mas ainda que não seja, né? A gente sabe que o amor é infinito. Ainda que ela não tenha sido mãe em uma das encarnações, ela era uma verdadeira mãe espiritual. O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança. Eu sempre comento isso aqui, né? Deve ser muito bom você descansar no colo de um espírito tão elevado, que traz tanto amor, traz tanta virtude no coração. Ele descansou nos braços dela e murmurou infantilmente: Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Percebem que só o amor cura mesmo? Como Calderaro falou lá no início do estudo de hoje, precisa ser alguém que ama de verdade. Pedro nunca sentiu esse amor nessa última encarnação. Ninguém na terra jamais falou com ele desse jeito. É o jeito de falar do amor verdadeiro. Via-se-lhe o alívio pelo semblante feliz. E notem que o obsessor está olhando isso tudo, não falou nada, não disse uma palavra. Só está ali olhando. Cipriana a mimou bondosa e explicou: é imprescindível aquietes a mente afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. Ou seja, descansa, Pedro. Entrega ao Senhor. A essa altura, André Luiz voltou a Calderaro, o seu olhar comovido, e notou que lágrimas não brotavam exclusivamente dos olhos dele. Estava todo mundo emocionado. Calderaro, André Luiz, a gente aqui estudando, fica todo mundo emocionado, porque amor de mãe toca, né, o coração. A gente só consegue imaginar a cena e já se emociona, imagina ver mesmo essa cena. O companheiro tinha as abundantes, ou seja, Calderaro estava chorando bastante, deslizando na sua face calma as lágrimas. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível: praza a Deus, André. Possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. Dom Calderaro estava aprendendo uma lição ali também. Amar verdadeiramente os infelizes, não somente estudar o caso, não somente ver o lado científico, mas trabalhar o sentimento, amar os sofredores, como Cipriana amava e ama. A emissária, que parecia não se dar conta de nossa presença,
avançou para o verdugo. Então, Cipriana cuidou do Pedro, obsidiado, encarnado, em desdobramento, e agora vai na direção do perseguidor, sustentando Pedro nos braços, como se for um filho doente. O perseguidor aguardou-a, ereto e altivo, ou seja, ele ainda estava orgulhoso. Aquela cena não tocou o coração do obsessor, hein? Ele ainda estava numa posição de orgulho, de autoritarismo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. Percebam como tem espírito de coração duro, endurecido, com as trevas ainda a envolver, diante de uma visão angelical dessa. É praticamente um anjo resgatando alguém, e mesmo assim o seu coração manteve-se inerte, sombrio, orgulhoso. A missionária, longe de intimidar-se, aproximou-se, tocando-o quase, e falou humilde: Que fazes tu, Camilo? Cerrado à comiseração? Então ela também sabia o nome do perseguidor. Conhecemos agora então o nome dos dois: Pedro, hoje perseguido, à época, e Camilo, à época perseguidor. Mas que invertiam os papéis, porque Camilo já foi vítima de Pedro. Ela pergunta então: Camilo, o que estás fazendo? Preso à comiseração, preso à infelicidade, algemado à infelicidade, como nós fazemos quando decidimos nos vingar, odiar. Nós ficamos presos às nossas vítimas e aos nossos perseguidores. O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel. Então ele ainda respondeu de forma cruel: Que pode fazer uma vítima como eu, senão odiar sem piedade? Veja como é difícil. Vejam que somente o amor pode, de fato, renovar os corações. Nós vamos finalizar o estudo de hoje deixando para o próximo o diálogo de Cipriana com Camilo. Mas já podemos verificar que Camilo se coloca numa condição de vítima, que está no seu direito de perseguir e odiar, da mesma forma que Pedro, no passado, colocou-se no direito de assassinar Camilo. Hoje Camilo se sente no direito de perseguir Pedro e também assassiná-lo, porque o objetivo do obsessor é tirar a vida do obsidiado. Então, vejam que as posições se invertem. Enquanto o amor não intervém, enquanto o arrependimento sincero não roga auxílio, as posições apenas se invertem. Perseguido se torna perseguidor e vice-versa. No decorrer de milênios, enquanto o amor não interfere, enquanto um deles não se cansa e pede ao Pai uma intervenção. Nós estamos acompanhando a intervenção de um espírito de luz, irmã Cipriana, porque houve uma rogativa, houve um pedido sincero de Pedro, e ela veio então resgatá-lo. E agora, certamente, nós vamos acompanhar nos próximos estudos a conversão de Camilo também, o perseguidor. Mas já podemos perceber que ele se coloca numa posição de vítima que pode cobrar, que pode odiar, porque está no direito dela. Que possamos então refletir sobre as lições de hoje, aprendendo que só o amor cura, que nós não temos condições de julgar ninguém porque já erramos muito, e que nós devemos tomar uma decisão de parar de errar, de renegar o crime e trilharmos um caminho retilíneo, ressoldando os elos partidos do passado pelas lágrimas da expiação, para reiniciarmos um ciclo de paz. Paz de consciência, paz entre os familiares, paz entre os irmãos na terra. Rogamos então que a espiritualidade amiga possa envolver e abençoar a cada um dos que nos escutam, que nos acompanham os estudos, que essa energia de paz possa alcançá-los a cada um e a todos que estão em nossos pensamentos, nossos familiares, nossos adversários, as pessoas difíceis que convivem conosco, que nos perseguem, os nossos obsessores, aqueles vítimas do passado que hoje se colocam na posição de perseguidores, possam também ser envolvidos e possam nos perdoar, assim como nós os perdoamos. Que essa equipe bendita continue a nos envolver e a nos abençoar a cada dia, nos inspirando a falar do Evangelho do Cristo. E que todos que nos acompanham também sintam a presença dos seus mentores, dos seus guias espirituais,
dos seus anjos guardiães, para que recomecem ou continuem o seu processo de auto-perdão e de perdão das ofensas recebidas. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre. E pedimos que o Teu amor, esse mesmo amor que vimos hoje Cipriana exercer sobre os infelizes, possa envolver toda a terra, nos livrando de nossos próprios males, de nossas próprias imperfeições, possibilitando a regeneração da terra, distanciando a humanidade da guerra, do assassinato, do homicídio entre os irmãos, entre os povos e as nações. Que possamos dar um passo na evolução, renegando o crime e jamais retornando ao caminho tortuoso das trevas. Que o teu amor, Senhor, envolva toda a terra e que o amor de Mãe, o amor de Maria Santíssima, envolva e abençoe todos os infelizes, viciados e criminosos, para que despertem também, como vimos hoje Pedro despertar, suplicando auxílio e recebendo o amor verdadeiro daqueles espíritos que já compreenderam a lei divina. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a todos e os convido para o próximo estudo, onde vamos continuar aprendendo e estudando as lições de André Luiz e dos bons espíritos. Um abraço a todos e até a próxima.